para a gente entender um livro, irmãos, para a gente ganhar tudo que o Senhor quer falar conosco em um livro, nós temos que entrar no seu pano de fundo, seu contexto. Tem algo por trás. O que motivou o apóstolo Paulo a escrever esta carta para os coríntios? O que estava no coração dele? O que ele queria? O que ele queria falar? O que estava acontecendo naquela cidade? O que estava acontecendo naquela igreja? Então, se nós temos essas respostas, nós somos ajudados a entender esse livro. E quando nós somos ajudados a entender um livro, não é simplesmente para aumentar a nossa capacidade. Nós entendemos um livro para que esse livro possa ser aplicado na nossa vida. O Senhor abre os livros aqui para que esse livro possa falar conosco, possa nos dirigir, que a nossa vida em todos os aspectos, vida conjugal, vida da igreja, vida social, todos os aspectos sejam ajudados pelas palavras que o Senhor está nos dando. Se o Senhor fala, fala mais uma vez, mas essa palavra não nos atinge em nenhum dos aspectos da nossa vida, tem alguma coisa errada. O Senhor está falando, mas nós não estamos ouvindo. Nós precisamos ouvir o falar do Senhor. Ele abre a Bíblia para que esses aspectos que Ele está revelando para nós atinja, influencie a nossa vida. Então, quem quer ser ajudado pela palavra do Senhor, diz um amém bem forte. Eu quero ser ajudado pela palavra do Senhor. Eu quero ser ajudado pela palavra do Senhor. Eu preciso do poder. Eu preciso de sabedoria. Então, essa cidade aqui, ela tinha 600 mil habitantes. Não é uma cidade pequena para a época, 600 mil habitantes. Né, Flávio? É grande, né? 600 mil habitantes. É populosa. Desses 600 mil habitantes, 400 mil eram escravos. Imagina. 600 mil pessoas, 400 mil dessas... Ele já me chamou no canto ali e falou, pelo amor de Deus, eu estou cansado, fica parado naquele púlpito. Então eu vou me voltar para cá e vou me lembrar disso. Então, 600 mil, 400 mil escravos. Era uma cidade onde tinha 2 portos. Navios chegavam de todos os lados para abastecer aquela cidade e levar também riquezas daquela cidade. Uma cidade comercial. Então, pelo fato de ser uma cidade portuária, era uma cidade que sofria muitas influências. Era uma cidade onde também tinha muitos jovens. É uma cidade que também tinha uma trinca. Tinha 3 coisas que aconteciam naquela cidade. Eles eram idólatras, eles eram muito filosóficos, intelectuais, e eles eram muito depravados, libertinos. Então, idolatria, filosofia e libertinagem. Ao mesmo tempo que eram religiosos, eles também eram filosóficos, mas eram libertinos, depravados. Alguém pode sim estar envolvido com religião, alguém pode sim falar sobre o conhecimento de Sócrates, Platão, Aristóteles, o conhecimento grego, e ainda assim viver uma vida depravada. E essa era a condição dos coríntios. Aí cabe uma pergunta para nós: por que nós precisamos estudar o contexto dessa cidade, desse livro? Por que é importante nós estudarmos Corinto? Porque estudar Corinto, essa cidade, na verdade é nós visualizarmos um pouco do que é o mundo. Corinto é um pequeno mundo. E o mundo é uma grande Corinto. Então, nós temos que entrar nesse livro, estudar essa cidade, para que nós tenhamos um retrato e um diagnóstico do que é o mundo. O mundo está cheio de idolatria, cheio de filosofia, mas cheio de libertinagem e depravação.